Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de agora eu vou falar para vocês um pouco sobre dilatação térmica dos sólidos, tá bom? Vejam só, aqui é só um exemplo de como ocorre a dilatação. Aqui uma substância, um corpo qualquer. O que acontece? Quando eu aquecer esse corpo, vai aumentar o grau de agitação das moléculas e, consequentemente, o espaçamento entre elas. Então, essas molinhas aqui, elas vão ficar mais espaçadas, ou seja, o corpo vai aumentar de tamanho, vai haver a dilatação do corpo. Se a temperatura fosse diminuída, as moléculas estariam mais próximas e haveria contração no tamanho, na superfície ou no seu volume. Isso é dilatação em função do recebimento de calor, consequentemente do aumento de temperatura, e assim ocorre a dilatação. Quais são os processos de dilatação? Dilatação linear, ou seja, em uma única dimensão. Aqui mostro alguns exemplos, trilhos de trem. Vejam só esses aqui, ó, não foram dimensionados corretamente, estão todos tortos. Por que tem esse espaço entre os trilhos do trem? Para que quando houver a dilatação, ele não aconteça esse desastre aqui. Os fios nos postes, ele tem essa barriga chamada de catenária em função da dilatação dele. Por isso que eles devem ser muito bem projetados para que essa catenária não fique muito baixa e coloque em risco as pessoas. Mas então, em termos de cálculo, como trabalhamos com a dilatação linear, uma dimensão. Então, vejam só, ΔL é L0, que é o comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, que eu costumo sempre falar, qual a unidade do L0? Sendo uma unidade de medida linear, metro, centímetro, milímetro, pode ser qualquer uma delas. A unidade do ΔL vai ser a unidade do L0. Porque alfa é coeficiente de dilatação, é característica de cada material, é 1 sobre grau Celsius, temperatura é grau Celsius, então a unidade do L0 é igual a do ΔL. Aqui outras formulações que remetem à mesma ideia de dilatação linear. Só para que vocês entendam. ΔL é o L, que é o comprimento final, menos o comprimento inicial, vai dar o que dilatou. Ou L é igual a L0, 1 mais alfa vezes ΔT. Só formulações. Se eu quero saber o tanto que dilatou, é só usar do ΔL. Falando de dilatação linear, não podemos deixar de falar da lâmina bimetálica. Sobre a lâmina bimetálica, o que acontece? Dois metais justapostos que serão aquecidos igualmente. O que acontece? Vocês devem ter muita atenção no que eu vou falar agora. O metal que tiver o maior coeficiente de dilatação é o que vai se curvar sobre o outro. Veja um exemplo aqui, ó, figura 1, cobre e ferro. O cobre ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o do ferro. Então, quando forem aquecidos, vejam só que o cobre se curvou sobre o ferro. Aí, atenção novamente. Se houvesse uma redução da temperatura, o cobre iria se contrair mais. Então, o ferro iria se curvar sobre ele. Então, só guardar isso na lâmina bimetálica, aquele que tiver o maior coeficiente de dilatação linear é o que vai dilatar sobre o outro corpo. Tá bom? Dando continuidade aqui, dilatação superficial. Aqui algumas exemplificações. Uma rachadura numa cuba, esses materiais de vedação, tá vendo? Isso tudo trata de dilatação superficial, que vocês podem verificar no nosso cotidiano. Então, sobre a dilatação superficial, estamos tratando de duas dimensões, ou seja, de área, superfície. Então, pessoal, é muito parecido com o linear. O que vai mudar? Variação na área, ou seja, é uma área inicial, um beta, o que será esse beta? Vezes o ΔT. Então, observem, se o alfa é para uma dimensão, o beta é para duas. Então, o beta
é igual a 2α, que é o alfa do comprimento mais o alfa da largura. Beta é igual a 2α. E aqui, volto a dizer, é importante lembrar que a unidade que eu colocar o A0 vai ser a unidade do ΔA. O beta, característica do material. Ter atenção, se for fornecido o alfa, eu multiplico por 2. Se for fornecido o beta, eu mantenho o valor que tiver lá, vezes o ΔT. Tá bom? Dilatação dos sólidos vazados, eles se dilatam como se fossem um sólido maciço. Então, se eu tenho uma área inicial aqui, a área dilatada vai ser diretamente proporcional. Se eu tiver um diâmetro desse A0 aqui, a variação no diâmetro vai ser uma variação linear. Resumindo, a dilatação do sólido vazado, ela acontece igual a um sólido maciço. Tá ok? E por fim, dilatação volumétrica. Vejam só aqui o leite derramando no volume. Aqui a garrafa ela estoura quando congelada. Então, no volume, pessoal, muito tranquilo. 3 dimensões, volume. ΔV, variação no volume, é um V0, o volume inicial, gama, ΔT. O gama, alfa do comprimento, alfa da largura, alfa da altura. Ou seja, o gama é igual a 3α, porque eu tenho 3 dimensões, certo? As outras formulações são de auxílio e a variação do volume está aqui. Ok? Por fim, a relação dos coeficientes, beta igual a 2α, gama igual a 3α, 1 sobre alfa igual a 2 sobre beta igual a 3 sobre gama. Se vocês quiserem utilizar isso aqui para não esquecerem. E um resumo de todas as fórmulas aqui. Tá bom? Então, dilatação é isso. Linear, superficial, volumétrico. Linear, uma dimensão. Superficial, 2. Volumétrica, 3. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.